Tudo beleza por aí? Fabrício Galego na área, então, transmitindo mais uma live no nosso Instagram. 4 passos para você dar um giro de 180 graus nas suas finanças e começar a ter abundância bíblica na sua vida, tá bom? É sobre esse o tema que eu vou falar hoje na nossa live que está acontecendo lá no Instagram, Fabrício F. Galego. Se você ainda não é inscrito lá no nosso Instagram, aproveita para se inscrever, tá bom? Vai lá, sempre rola uma livezinha. Eu tô gravando essa live, ali do lado tá acontecendo a transmissão, tá bom? Da live. Então se você tá vendo aí online nesse momento, aproveita para interagir, tá bom? Manda aí as suas mensagens que a gente vai conversando, tá? Eu tô falando aqui para essa câmera, mas de vez em quando eu vou dar uma olhadinha para você aqui também. Beleza? Que a palavra de Deus fala a respeito de finanças. E na live de hoje a gente vai falar 4 passos para dar uma guinada, para dar um giro, tá? De 180 graus nas suas finanças, né? Não é um giro de 360, né? Que o 360 ele cala no mesmo lugar. Talvez você está enfrentando alguma dificuldade financeira, pode ser dívidas, pode ser alguma dificuldade, né? Um enrosco talvez financeiro que você se envolveu. E como fazer isso à luz da Bíblia? Então eu vou te dar 4 passos hoje para você começar a ter a abundância bíblica na sua vida, tá bom? Então aproveita para compartilhar aí a live, manda pro pessoal, tá bom? Compartilha, que isso favorece muito o crescimento do nosso canal. Beleza? Larga o curtir aí também, para você não esquecer depois. Então bora lá então pro nosso conteúdo. Quais são os 4 passos que a gente tem que dar? Seguinte, deixa eu pegar meu passadorzinho aqui. Ih, o meu passador aqui morreu. Ah, eu botei a pilha ao contrário. Só um pouquinho. Deixa eu virar aqui a pilha. Agora sim. Primeiro passo, então, para você dar essa guinada, para você virar a sua vida financeira, que talvez está vindo de enrosco, assim. Talvez você pense que poderia fazer muito mais com as suas finanças e parece que a coisa não acontece na sua vida, tá bom? O primeiro passo que você tem que fazer é desejar profundamente a mudança. Você tem que desejar que isso aconteça na sua vida. Sabe que muitas vezes, nós temos uma atitude passiva em relação às nossas finanças. O que é isso? É você se acostumar de tal forma que você não começa a fazer rodar essa roda, entendeu? Então, muito importante esse primeiro passo, que você tem que desejar profundamente essa mudança. Sabe que nos circos, existe algo muito interessante, muito triste também que acontece, que é o seguinte: eles pegam, hoje em dia não é mais isso não é mais permitido, mas antigamente o que acontece? Os elefantes, eles eram presos numa cordinha a um toco ali, né? E você via um elefante preso naquela cordinha, aquele toco no chão, você pensa assim, nossa, né? Como que esse elefante faz? Ele poderia muito bem, com a força dele, com o poder dele, arrancar fora aquele toco, aquele elefante fica paradinho. Ele fica paradinho ali, amarrado àquele toco. Como que isso é possível? Sabe? Por que ele não arranca fora, né? E o que acontece? Sabe como é que você faz para amarrar um elefante a um toco e deixar ele amarrado sem que ele arranque o toco fora? É o seguinte, você pega ele logo quando ele é bebê, amarra o pé dele a um toco de árvore ali, tá bom? E um toco que naquele momento, quando ele é criança, ele pode puxar à vontade, que ele não vai conseguir sair daquele toco, tá bom? E o que acontece? Depois de um tempo que ele tentou arrancar aquele toco do chão, ele desiste de fazer isso. E os anos passam e esse elefante está aprisionado àquele toco e ele chega a um ponto na vida dele onde ele já tem força suficiente para arrancar aquela madeira do chão, aquele pedaço de pau do chão, só que ele não faz aquilo, porque ele se acostumou àquela situação. A mente dele já nem vislumbra mais que é possível ele sair daquela situação. Ou seja, ele se acostuma de tal forma que ele vai viver o resto da vida dele preso naquele toquinho de árvore, entendeu? E às vezes, isso é assim na nossa vida financeira também. Às vezes a gente se conforma com determinadas situações que se apresentam diante de nós, às vezes uma dificuldade financeira, e a gente não toma a decisão de mudança. Então o primeiro passo dos 4 para você ter uma vida abundante, dar esse giro de 180 graus na sua vida financeira e começar a desfrutar a abundância bíblica, é você tomar a decisão
firme de fazer essa mudança. Você tem que decidir firmemente fazer essa mudança. Sabe que em Deuteronômio 11, 26 a 28, tem um versículo muito interessante que é o seguinte. Deus fala ali para o povo dele no Antigo Testamento: eis que hoje eu ponho diante de vocês bênção e maldição. A bênção quando cumprides os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando, porém a maldição se não cumprires os mandamentos que o Senhor vosso Deus e vos desviares do caminho que hoje vos ordeno, para seguires outros deuses que não conhecestes. Ou seja, né, o que Deus está falando aqui? Que diante de você existe uma escolha que você tem que tomar. Entendeu? E essa escolha está... às vezes a gente passa a vida como se fosse não como o ator principal da nossa vida, mas como um ator protagonista. E o que esse versículo fala, assim, que você tem a escolha. Ele coloca diante de nós a possibilidade da escolha. Tá bom? E a escolha nasce de uma decisão firme que nós tomamos. E se a sua vida financeira, meu querido, minha querida, está me vendo nesse momento dessa live, se a sua vida financeira está indo de mal a pior, o primeiro passo é você tomar a decisão firme e decidida realmente de que você quer a mudança para a sua vida. Tá bom? E a partir do momento que você toma essa decisão, as coisas começam a acontecer. Tá bom? Sabe que eu tinha uma situação na minha vida, quero compartilhar essa história com você. Aos 27 anos de idade, eu fui diagnosticado com pressão alta. Fui no médico lá, um outro médico, nem era cardiologista na época. Tá? E eu pergunto, ele aferiu a minha pressão e falou assim: nossa, você é novo, né? E você já está com essa pressão alta, né? Que estranho isso, né? E por que você não vai no cardiologista? Eu fui num cardiologista qualquer. E ele mediu a minha pressão ali e tal, fez alguns exames e me diagnosticou com pressão alta. Dos 27 aos 37 anos de idade, eu tive hipertensão arterial e tomei medicamento para isso, né? Até que no ano passado eu tomei uma decisão firme. Falei assim: não, quer saber? Eu quero parar de tomar esse remédio. Eu vou fazer o que for necessário para parar de tomar esse remédio, né? Eu sei que cada caso é um caso, tá? Você ouve, sabe, muita gente que ouve essa história minha pode se identificar, porque também toma um remédio para pressão, né? Mas o fato é que eu tomei essa decisão firme na minha vida, tá bom? E o que eu fiz? Ao tomar essa decisão, eu conectei, eu desencadeou na minha vida uma série de escolhas para alicerçar essa decisão que eu fiz, tá? Por exemplo, eu tinha na época 85 quilos, tá bom? E é sabido que quem tem mais peso, se diminuir o peso, melhora também a pressão arterial dessa pessoa. Então eu falei assim: eu preciso perder peso para melhorar a minha pressão arterial, tá bom? Essa foi algo que ficou claro para mim, tá bom? Então eu estava nesse sobrepeso e eu falei assim: farei o que for necessário para fazer isso. Então eu mudei totalmente os meus hábitos alimentares e o meu peso começou a cair. Começou a diminuir, com base naquilo que foi a decisão que eu tomei na minha vida. Diminuição do estresse. Sabe que o estresse também é um fator que aumenta a nossa pressão. Então eu fui diminuindo os meus estresses, comecei a gastar tempo em silêncio com Deus, tempo de meditação na palavra, e a meditação diminuiu também os meus ritmos do meu corpo, da minha ansiedade, e tudo isso foi melhorando a minha condição física, tá bom? Hoje eu estou com 73 quilos, 8 meses depois, tá bom? Mas isso mudou muito a minha rotina da minha vida, aquela decisão que eu tomei lá no começo. E depois eu vou voltar nessa história também da decisão, porque eu vou falar um pouco mais a respeito desse processo de mudança que aconteceu de 8 meses para trás na minha vida, tá bom? Mas o fato é que no começo desse ano, o que eu fiz? Fui no cardiologista, o melhor cardiologista que tinha aqui em Caxias do Sul, na área de hipertensão arterial. Fiz toda a bateria de exames e hoje eu não preciso mais tomar o remédio para pressão alta. Por quê? Tudo isso aconteceu com base em uma decisão que eu tomei na minha vida, tá bom? Se as suas finanças, se o seu quadro financeiro, por assim dizer, está muito complicado, o primeiro passo é você tomar essa decisão firme de que você quer mudar. Esse é o primeiro passo. Porque sem essa decisão, nada vai acontecer na sua vida e você pode passar a sua vida toda como aquele elefante aprisionado a um pequeno toquinho de madeira. Então esse foi o primeiro passo, tá bom? Tomar a decisão certa. Qual que é o segundo passo, tá bom? Para você dar essa virada na sua vida financeira. É o seguinte: pedir perdão a Deus pelo seu descontrole financeiro.
olha só, primeiro passo, você vai tomar essa decisão firme, tá bom? De mudança na sua vida. O segundo passo é você pedir perdão para Deus por aquilo que você fez de errado. Ah, Fabrício, eu nunca fiz nada de errado, é isso que as pessoas pensam. Ah, eu sou do jeito que sou financeiramente, por uma situação do destino, eu sou do jeito que eu sou financeiramente porque eu ganho pouco, eu sou porque o meu emprego não é bom. Enfim, todas as pessoas, muita gente, não todas, né, mas muita gente, o que eles fazem? Eles não assumem a responsabilidade sobre as próprias ações. Tá bom? E para você dar essa virada na sua vida financeira, você tem que passar por esse caminho se deparar com a realidade de que você poderia estar fazendo pela sua vida financeira ações diferentes das que você tem feito hoje. Tá bom? Por exemplo, aquilo que você comprou e que você não deveria ter comprado. Isso é um descontrole financeiro que nós temos na nossa vida. Tá bom? Então, por esses fatores que você poderia ser melhor, ter agido, das escolhas que você fez errada e que você deveria ter agido diferente, peça perdão a Deus. Porque ao fazer isso, você vai trilhar o caminho da autorresponsabilidade, tá bom? Você vai se colocar diante de Deus e falar assim, Deus, faltou em mim recursos para lidar com essa situação nesse período específico da minha vida, Deus. Eu preciso do teu auxílio. Eu preciso de mentores que me auxiliam porque eu tenho dificuldade nessa área. Enquanto você não assumir que você é autorresponsável pela sua vida financeira, que você é responsável pela sua vida financeira, as coisas tendem a não mudar. Tá bom? Então esse é o segundo passo, é a autorresponsabilidade. Então peça perdão a Deus por aquilo que você fez que causou esse descontrole financeiro, tá bom? Peça perdão a Deus, talvez, por algo que você comprou parcelado, que você não deveria ter comprado, por um dinheiro que você pediu emprestado, talvez no banco, que você não deveria ter pedido emprestado, que você não conseguiu honrar. Peça perdão a Deus pelo seu descontrole financeiro, tá bom? É muito importante essa humildade de que você tem sim certo grau de responsabilidade sobre as suas finanças. E ao fazer isso, você vai ver que vai começar a rodar essa roda novamente de mudança, tá bom? De mudança na sua vida, tá? E de atingir a abundância que a Bíblia tem para nós, tá bom? Eu não estou falando aqui de teologia da prosperidade, tá? Eu não estou falando aqui de você, Deus vai te dar rios de dinheiro. Não. Estou falando da abundância no sentido de você ter uma vida equilibrada, ter equilíbrio diante de Deus, através das suas finanças, tá bom? Então, faça isso, tá? Então, a gente está falando, para quem está entrando aqui na live agora, a gente está falando os 4 passos para a gente dar uma virada, uma guinada na nossa vida financeira e desfrutar de abundância nessa área que vem de Deus, de acordo com a Bíblia, tá bom? E o primeiro passo que a gente tem, lembra qual é? Vamos recapitular. Desejar profundamente a mudança. E o segundo é pedir perdão a Deus pelo descontrole. E olha só que versículo legal aqui, em 1 João 1,9, diz o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Olha que legal, sem confissão de pecado, não tem como haver mudança de vida. Então a gente, para desfrutar da abundância de Deus, a gente precisa passar por esse caminho de confessar diante de Deus que a gente tem sim dificuldades nessa área. Faça isso, você vai ver a diferença. Terceiro passo, então, para essa vida abundante através da Bíblia: assumir um compromisso público. Assuma um compromisso público. Lembra da história minha, da minha alimentação, que eu tinha que rever totalmente os meus hábitos alimentares para poder diminuir de peso? Eu estava quase 15 quilos acima do que eu estou hoje, né? E para atingir os meus objetivos eu tinha que diminuir o meu peso. E para fazer isso, uma das coisas que dentro da literatura que eu estudei, de como perder peso de uma forma saudável, eu vi que eu tinha que mudar os meus hábitos alimentares. Logo eu tinha que cortar o açúcar, eu tinha que cortar a fritura, eu tinha que cortar o pão, a farinha, né? Farinha, por assim dizer. Cortar esses carboidratos do mal, por assim dizer, né? O que acontece? É muito prazeroso você comer um pão, por exemplo, no café da manhã, aquele pão francês, né? Aqui no sul
chama de cacetinho aquele pão, né? O pão francês com a manteiguinha é uma delícia, né? E o que acontece? Você tem que reprogramar sua mente. E eu descobri esse segredo que ele é fundamental, ele faz parte do processo de mudança, que é o seguinte, assumir um compromisso público. Tá bom? Isso ajuda muito a fortalecer esse mecanismo nosso de transformação. Por exemplo, fui ontem me encontrar no nosso grupo célula lá da igreja de noite, né? E o pessoal serviu ali no grupo célula tudo quanto é tipo de frituras, assim, no final, né? Coxinhas, tal, coisa aradas, assim, né? Muita coisa regada a farinha, né? O que acontece? Eu falo para as pessoas, não sou aquele cara chato, sabe? Que fica querendo evangelizar os outros a não comer mais nenhum tipo de pão. Mas eu pronuncio publicamente que eu não como aquele tipo de comida. Aí quando chega na hora ali do social que o pessoal serve, né? O que eu faço? Eu fico constrangido de comer aquilo que eu disse anteriormente, que eu não como. Entendeu? Então, assumir um compromisso público me fortalece na hora que eu tenho que tomar a decisão, né? Na hora que vem ali o aperto, por assim dizer, né? Então, e eu me apego àquilo que eu já falei publicamente, tá bom? Então, esse terceiro passo, ele é muito, muito bacana para você controlar as suas finanças também e dar essa virada. Porque, ó, olha só, se você publicamente falar para as pessoas que você ama, por exemplo, ao seu cônjuge, tá? Seus filhos, seus pais, de que você tomou a decisão, de que você realmente tem essa dificuldade, mas que você está estudando, que você está se esforçando para fazer uma mudança de vida. E melhor, olha só, vou até falar um segredo. Fala para as pessoas assim, ó. Fala para as pessoas assim, ó, me cobre, por favor, se eu não estiver conseguindo ser fiel nessa área. Quando a gente assume esse compromisso público diante das pessoas, quando vem ali a dificuldade, a gente sente o quê? Puxa, eu tenho que fazer porque eu já assumi esse compromisso público. Isso vai fazer a diferença na sua vida, tá bom? Beleza, então, ó, você pode até fazer, ó, faz assim, ó, quer assumir um compromisso público? Compartilha esse vídeo, manda aí e fala assim, ó, vou seguir esses passos. Manda para uma pessoa específica ou manda só aí manda um direct para alguém, manda aí no seu Facebook, no seu Instagram, tá bom? Compartilha, porque dessa forma você vai fazer público que você está se interessando por finanças, tá bom? Porque, saiba que dependendo da situação de dar esse giro de 180 graus na sua vida, pode ser que uns vão fazer isso da noite para o dia, outros vão levar mais tempo para dar essa mudança, mas o fato é de que a partir do momento que você assume publicamente, você começou um processo de transformação na sua vida. Legal? Então, deixa aqui embaixo nos comentários, vamos ver ali o pessoal ali do Insta ali, beleza, o pessoal tá ali dando joinha, ó, o Ricardo Dutra, grande amigo nosso ali também, tá dando lá um joinha também. Aproveita depois para entrar lá no canal da Guarda Renda, o nosso amigo Ricardo Dutra ali, que tá ali no Insta. Ele é assessor de investimentos, né? E ele tem o canal dele, eu fiz uma entrevista dele muito legal sobre as emoções conectadas aos investimentos. Acessa lá depois na Guarda Renda no YouTube e tem na íntegra lá essa entrevista com o Ricardo Dutra. Grande abraço, Ricardo. Fica com Deus aí, cara. Tudo de bom pra você. Então vamos lá, então. O quarto e último passo. Esse passo, ele é sensacional para você dar essa virada nas suas finanças. É o seguinte: agir com senso de urgência. Tá bom? Existe um versículo na Bíblia que diz o seguinte, Efésios 5:16, que diz assim, ó, remindo o tempo porque os dias são maus. Tá bom? Então, para você dar essa virada na sua vida financeira, você precisa o quê? Aproveitar o seu tempo, fazer valer os seus minutos, tá bom? Assumir o compromisso público e ir à ação, tá bom? Estudar sobre finanças é um desafio para a vida toda, que tem a ver com uma nova maneira de ser, de pensar e de agir. E quando eu tomei a decisão na minha vida de assumir o controle sobre as minhas finanças, à luz do que a Bíblia diz, todas as coisas se transformaram. Sabe que eu já fui uma pessoa que passou por um processo de endividamento muito severo. Muito severo. E esse processo de endividamento que eu passei nem foi algo que eu gerei sobre a minha vida. Uma outra pessoa gerou com o meu nome, porque eu havia emprestado o meu nome para essa pessoa e essa pessoa fez uma dívida de muitos dígitos, por assim dizer, né? E eu tive que tomar decisões sérias, de acordo com a Bíblia. E uma das decisões que eu tomei é de que eu iria pagar, que eu iria liquidar a minha dívida 100%. E isso fez com que eu agisse
com senso de urgência. Por exemplo, eu devia lá no Banco do Brasil um valor X e esse valor ele era muito expressivo. E uma das técnicas que eu ensino no curso, no nosso curso de finanças é o seguinte: o quanto que é importante você pagar as suas dívidas de uma vez. O que eu fiz? Eu tinha um Fiestinha na época. Eu peguei e vendi o meu Fiestinha, peguei todo o dinheiro desse carro, fui lá, grande parte desse dinheiro e pá! Paguei essa dívida e liquidei ela totalmente. A minha negociação foi com o dinheiro na mão. E isso fez a diferença e eu acabei com essa dívida de uma vez. Mas fazer isso dependeu, sabe o quê? Ação. A decisão que desencadeou um pensamento na minha cabeça daquilo que eu deveria fazer, um plano de execução e ação. Tá? Como diz Paulo Vieira, um grande mentor, um coach renomado, ele diz o seguinte: tem poder quem age. Tá bom? Muita gente só pensa, só fica sonhando, mas não faz nada a respeito. E esse quarto passo diz o seguinte: remindo o tempo porque os dias são maus, tá bom? É o que diz lá, agir com senso de urgência. Agir e não agir amanhã, não, agir hoje. O que você pode fazer hoje e o que você vai fazer hoje para dar essa guinada de 180 graus na sua vida, tá bom? Gostou dos 4 passos? Vamos retomar rapidinho aqui na live? Primeiro, então, lembra qual que é? Desejar profundamente essa mudança. Se quer mudar de vida realmente, financeiramente falando, deseje fazer essa mudança, tá bom? Segundo passo, lembra qual é? Pedir perdão a Deus pelo seu descontrole, por aquilo que você fez de errado. Isso tem a ver com autorresponsabilidade, tá bom? O quarto passo é o seguinte: assumir o compromisso público. Assuma publicamente que você está fazendo algo a respeito desse assunto. Isso vai fazer a diferença para você, tá bom? E o quarto e último ponto é o seguinte: agir com senso de urgência. Não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje a respeito desse tema, tá bom? Por exemplo, muitas pessoas vão empurrando com a barriga certas coisas, né? Eu tô devendo lá na TIM, por exemplo. Tô devendo na Claro, na Vivo, né? E as pessoas vão empurrando com a barriga. O meu nome tá sujo, tá bom? Passa a mão no telefone e liga para essa operadora para negociar com eles. Não deixe seu nome sujo nem um dia mais. E tem que ser agora. Para o que você está fazendo e faz isso, tá bom? Isso é agir. Agir com sabedoria e agir no hoje, no presente. Porque o passado, ele não existe mais. Para de lamber as feridas do passado. E para de ficar sonhando com um futuro que nem chegou ainda, tá bom? Às vezes a gente vive só sonhando no futuro. Entre no presente. O presente é que faz a diferença. A gente vive no presente. E Deus quer nos dar uma vida abundante. Não é lá no futuro ou ficar, Deus já me deu uma vida abundante quando eu tinha tal emprego lá no passado, lá atrás. Não, Deus quer dar uma vida abundante para nós no presente. Uma abundância de equilíbrio em todas as áreas, inclusive financeiramente. Tá bom? Se essa mensagem fez sentido para ti, espero muito que você tenha gostado e aproveita para compartilhar, manda aí para mais gente, para que mais gente escute exatamente isso que eu acabei de falar, desses 4 passos, tá bom? E eu quero muito saber, você que ficou até o final desse vídeo, sei que muita gente fecha o vídeo antes e não fica até o final, tá bom? Mas eu quero te dar um presente especial no final desse vídeo, o seguinte: deixa aqui embaixo nos comentários uma pergunta específica que você tem a respeito do tema de finanças, tá bom? E claro que se não for um volume muito grande de perguntas, tá bom? Mas eu faço um vídeo explicando respondendo essa pergunta sua à luz da Bíblia. Porque você vai ver que a Bíblia fala sobre todos os assuntos que a gente precisa saber para ter uma vida de abundância, e isso principalmente no que diz respeito às nossas finanças. Tá bom? O meu nome é Fabrício Galego, fica com Deus, o pessoal que está ali na live, grande abraço, o pessoal comentando ali, dando uma assinada, vamos ver se alguém tem alguma perguntinha na live, deixa eu ver. Oi, aí pessoal, tudo beleza, tudo jóia? Vamos dar um oizinho aqui pro pessoal, manda aí um coraçãozinho aí, pessoal, nessa live, que legal. Muito bem, pessoal, muito bem. Então tá já, então, deixa ali o seu curtir nesse vídeo, já compartilhei, já falei pra compartilhar. Se inscrever, quem ainda não se inscreveu, se inscreva no canal da Guarda Renda, botãozinho vermelho aqui se você tá vendo no YouTube, senão você segue lá no Instagram, tá bom? Então, fica com Deus, a gente se vê numa próxima. Até mais!